Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Eu voltei aí pro formato horizontal, fica mais fácil, né? A princípio ainda não tem um cenário, mas acho que em breve as coisas vão melhorar. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tem agradecido por tudo que você tem recebido? Tem sido grato? E a gratidão nada mais é do que você reconhecer que você é agraciado, que você é alcançado de certa forma. E quando você a retribui, né, de uma maneira simples, você consegue sempre estar recebendo novamente coisas boas, coisas novas. Eu sempre digo, né, que nós temos que aprender a ser gratos, né, temos que aprender a agradecer por tudo que temos recebido de Deus, recebido de uma maneira até mesmo sem merecer, né? Só o fato de nós estarmos respirando bem, com saúde, isso aí é um milagre hoje em dia, né? Eu tenho aprendido a ser grato, né? Por tudo, pelo alimento, pela minha família, pelos meus amigos, por tudo que eu tenho, por tudo que eu consigo conquistar, por tudo que eu consigo, por tudo que eu tenho recebido, pela cama que eu tenho, pelo alimento que eu tenho, sabe? Hoje em dia, se nós sairmos um pouco da nossa bolha e olharmos um pouco ao nosso redor, pô, tem gente que não tem nem o que comer, não tem gente que não tem nem onde dormir, então tem que agradecer por ter isso, né? Sem contar pessoas que se encontram em hospitais passando por tratamento sério de saúde. E se nós estamos em casa, cara, se nós hoje nós temos uma televisão, uma comida, ou um ente familiar que não esteja passando por um processo de saúde sério, a gente tem que agradecer e reconhecer que nós somos um milagre. E quando não é conosco, né? Porque o mundo, assim, uma hora de estar bem, outra hora de estar mal. A hora de sente uma dor aqui, uma dor ali, quando vê, te tá com a doença e muda todo o estágio. A gente tem que tratar, a gente tem que ser forte, buscar fé, resiliência para poder passar por esse processo delicado. E muitos não esperam, com certeza dias difíceis a gente não esperam, né? Vamos lá, eu quero voltar aqui com a série, né? Vidas Importam, uma série essa que eu trago personagens anônimos, pessoas que de fato eu nunca ouvi falar, assim como você também nunca ouviu falar, mas são pessoas carregadas de heroísmo, né? Pessoas carregadas de gesto de gratidão, são pessoas que são recheadas de talentos, até mesmo de coragem para fazer coisas que são um diferencial no nosso meio. São pessoas que não são reconhecidas pela grande mídia, são pessoas que não querem fazer questão de fama, de dinheiro, de nada. Simplesmente desempenha, doa sua vida para que outra pessoa ela venha ser alcançada, venha ser salva ou venha ser transformada por meio de um gesto de gratidão, um gesto de heroísmo. E o personagem de hoje, ele é Caio Duarte Ferreira, 17 anos, um adolescente lá da rodoviária do Sertãozinho de São Paulo. E o ato dele foi um ato tão heróico que eu analisando bem, eu fico pensando se eu teria a mesma atitude que a dele. O que acontece? Ele estava dentro de um ônibus, de um coletivo, com mais de 50 jovens e adolescentes ali dentro. Estavam indo para uma excursão, onde ele percebeu o motorista passando mal, o motorista teve um mal súbito e teve um infarto. E Caio, prontamente atento àquela situação, assumiu a direção e evitou uma grande tragédia, onde pudesse ter um grande número de jovens, adolescentes mortos e feridos naquele momento. E eu fiquei pensando se eu teria essa coragem de levantar e assumir a direção, mesmo sem saber dirigir, mesmo sem saber o que ia dar, porque ele poderia assumir a direção e ia causar um acidente, mas não. Ele assumiu a direção e conseguiu levar o ônibus para o acostamento, e esse ônibus ele foi parando, freando, e as pessoas salvaram. Eu acredito que existem heróis, né? Pessoas que são sensíveis, têm um olhar um pouco mais amplo para entender cenário ao redor, de poder entender o perigo iminente.
e poder estar ali como um socorro presente, como um instrumento de Deus, como um anjo para poder salvar outras vidas. Muitas dessas pessoas, já trouxe casos aqui, que doaram sua vida literalmente para que outras viessem sobreviver. E outras assim se ofereceram para salvar outras, quantas outras. E com Caio não foi diferente, né? E lendo essa história, né, vendo essa história, eu tive uma reflexão tão, tão forte, que eu fiquei pensando assim, falei, caramba, Caio assumiu a direção de uma coisa desgovernada que perdeu o controle, sabe? E ele se colocou no lugar que não era dele para resolver uma situação desgovernada. Eu fico me perguntando se nós temos essa capacidade de assumirmos direções de coisas que não compete a nós, mas nós estamos vendo que está desgovernada, que vai causar uma tragédia. Entende? Eu fico pensando se eu tenho essa coragem de assumir uma direção desgovernada de algo que não é meu, mas que pudesse salvar outras pessoas. E a reflexão é essa. Às vezes nós observamos, né, identificamos situações desgovernadas nas nossas vidas e não assumimos uma direção. Quem dirá de outras pessoas. De igual modo, tem situações que nós observamos também na nossa família, no nosso círculo de amizades, no nosso trabalho, totalmente desgovernada, que de fato vai dar algum problema, que vai levar a alguma tragédia, e nós não assumimos essa direção. O exemplo do Caio nada mais é do que uma coisa mais prática, né? Uma atitude mais heróica. Mas no dia a dia, nós teríamos essa capacidade de assumir a direção de uma coisa que está desgovernada, pudesse evitar uma tragédia? Você conseguiria assumir uma posição para evitar uma tragédia na sua família, no seu trabalho, até mesmo no ambiente que você frequenta, no círculo social que você faz parte? Porque em muitos casos, cara, eu vejo muito descontrole, muita desgovernança e muito prenúncio de tragédias. E às vezes eu não assumo a direção. Eu não assumo a direção para evitar algo pior. E a reflexão de hoje, a ideia de hoje, além de exaltar e enaltecer a atitude do Caio, né, de 17 anos, foi herói na sua cidade, que por meio dele, muitos jovens adolescentes não foram mortos, não foram acidentados, não ficaram feridos, mas eu quero trazer por meio disso também uma reflexão, para que nós venhamos assumir a direção de coisas desgovernadas, aonde o motorista de tal atitude já perdeu o controle, para que nós venhamos evitar, para que evitemos, né, um caos, uma tragédia maior. E só depende da gente, só depende de mim, só depende de você identificar esse descontrole e assumir para que coisa maior não aconteça, tá bom? Fica a reflexão aí, assuma a direção da sua vida, se ela está desgovernada, se ela está já prestes a uma tragédia, ou assuma a direção da vida de alguma pessoa, de alguma situação, de alguma coisa que já está no perigo iminente. Entende? Evite. Seja como Caio. Evite tragédias. Evite coisas piores, né? Se assim você identificar, se torne útil, se torne voluntário para poder salvar a vida de outras pessoas. Tá bom? Bom, esse foi mais um episódio da série, então vamos lá. Em breve eu vou trazer novos personagens aqui, com novas reflexões, para que nós venhamos ser que nem eles, né? Nos doar, nos voluntariar, para que em breve a gente venha
fazer a diferença na nossa sociedade. Beleza, galera? Então é isso. Até breve e até o próximo vídeo.